O Expressão Nacional está de volta e o tema de hoje é o marco regulatório do setor de comunicação. Jaime, eu gostaria de voltar com você, Jaime, diretor da Rede Gênesis. Quando nós terminamos o primeiro bloco, você estava fazendo uma observação, eu gostaria que você desse sequência a essa observação e eu quero aproveitar para colocar mais uma pergunta. No setor de publicidade, o setor publicitário, existe o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Qual é a sua opinião em relação a haver um órgão semelhante ao CONAR, mas em relação ao restante do setor da comunicação, para avaliar a qualidade da programação, respeito aos direitos humanos, se de fato a programação está agregando valor à sociedade, ou você acha que a resposta da audiência, que deve deixar isso claro, se está acontecendo, o que é previsto, já que é uma concessão pública, ou se não está acontecendo? Eu acho que são duas coisas, as duas coisas são complementares. Quer dizer, eu entendo que pode haver, sim, um conselho de autorregulamentação de conteúdo, tá? Mas também é verdade que a própria audiência ela se acomoda. Se você está assistindo um programa e o programa é de qualidade duvidosa ou um programa que não lhe agrada, o controle remoto tá na sua mão exatamente para isso. Mas não é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? Quer dizer, eu acho que a legislação ela tem que ser muito discutida porque é comunicação social. Tá? E aí eu concordo com o professor Murilo Ramos, tá? A radiodifusão é um serviço público explorado em regime privado. Isso aí. Tá? E como tal, ele tem, e como a própria legislação, né, constitucional, o preceito constitucional, ele está garantido por ser uma concessão. Certo? Então, respondendo a você, eu acho que cabe, sim, um conselho de autorregulamentação de conteúdo. Então, aproveitando a questão do conteúdo que nós estamos discutindo, eu recebi aqui uma pergunta de Roberto Lino Machado, ele é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e eu gostaria de ouvir os dois parlamentares. Deputada Cismelo, por favor, o senhor. Ele disse, por que não é apresentado um projeto proibindo a transmissão de programas degradantes, como, por exemplo, o Big Brother? Veja bem, ao discutir isso, veja bem, a programação aí, ela é da responsabilidade aí da empresa de fazer isso. Nesse caso aí, ela não há uma alocação disso para fazer. Né? Ao tu discutir a regulamentação dos espaços, das concessões, nós podemos talvez entrar aí já na discussão, daí já é da programação, do que está sendo passado, o que está sendo levado à população, entendeu? Então aí já é outra discussão, entendeu? Nós estamos discutindo aqui espaço de regulamentação e a pergunta já quer entrar na programação, naquilo que está sendo vinculado nos veículos, independente de ser alugada ou não. Né? Então, tu veja que quando a gente propõe isso, é que há a necessidade mesmo de a gente debater o tema e ampliar a democratização. E o espaço hoje de rádio e de televisão, exatamente isso, para que a população também tenha instrumentos melhores de poder fiscalizar e não apenas ter a necessidade de saber se aquele programa é ruim ou não, porque ele não tem outro espaço. Ou ele assiste Big Brother ou não. Então, eu gostaria agora de perguntar para o telespectador. Você, que é família, que está na sua casa, se prefere ter no seu receptor de televisão um Big Brother ou um programa religioso? Que você até pode sair dos dois, se você quiser, ir para uma alternativa. Mas qual aquele que você precisa, que você prefere ter comigo? Qual é aquele que identifica com os teus valores? Então, tem muita questão ideológica por trás disso aí que nós temos que atentar. Agora, nós estamos falando aqui disso mesmo, meu deputado. O deputado falou correto, é programação, é ter um programa alocado. Veja, deixa eu dar um exemplo aqui também, que a gente tem que ter os conceitos fundamentais. Senão, as pessoas lá na ponta não entendem, tem que falar corretamente. Olha aqui, por que comercial, propaganda e publicidade no rádio é no máximo 25%? Isso foi para proteger o ouvinte do rádio, o telespectador, porque senão o empresário iria colocar 30 minutos de publicidade e propaganda e o resto, entretenimento, enfim, notícia, etc. Então, é limitado, é até. Se eu quiser, a emissora, se quiser, ela não coloca nenhuma propaganda, nenhuma publicidade na sua grade. E só toca música, programas de lazer, etc. Agora, ela tem a opção de usar a sua grade comercialmente, porque é assim que é prestado o serviço,
podemos mudar. Eu acho que a sua proposta é de mudar, tudo bem. Mas eu não concordo, mas mudar essa regra para que, então, a emissora não possa comercializar a sua grade. Nós estamos falando de grade de programação. Nós não estamos falando de concessão, não. Concessão é outra coisa. Já foi paga, já foi recebida. Me permite que aí você está vendo. Mas é isso que eu queria também, se o senhor se dirigiu ao telespectador, eu não só me dirijo a ele, mas também aos debatedores aqui. Você veja bem, o que nós estamos tratando não é do comercial. O que nós estamos tratando aqui é do aluguel do espaço, que é diferente disso. O comercial não aluga o espaço, não paga o spot, você não paga o programete. Mas ele está dentro, não é dentro do regulamento. O que não está regulado aí é que eu pego a concessão e alugo para ele e não quer saber. O cara vai dentro de uma hora... Me permita. Alugar a concessão. A finalidade da concessão é a programação. Tá vendo aí um Se você aluga a programação, você está alugando a concessão. Que o ministro das Comunicações veio à boca de cena corretamente e desmistificou tudo numa nota oficial. Olha, isso aqui não é isso, não é isso, não é isso. Por quê? Porque existe a tendência de criar essas sutilezas e criar confusão na cabeça das pessoas. Para depois pintar... Deputado, só um minutinho, por favor. O senhor acha que 3 horas de uma programação é comercial? Não, é uma exploração comercial da grade. Eu gostaria de ouvir, Gésio, nós estamos discutindo aqui programação e estamos discutindo, foi dado pelo telespectador, o exemplo de um programa que ele falou do Big Brother, mas o reality show existe praticamente em todas as TVs hoje em dia, né? Então é um modelo. Show. Eu falei Big Brother, mas não pensei em emissora nenhuma. Modelo. Pensei no tipo de programa. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, como garantir, já que existe diante dessa limitação, né, de espaço publicitário, como garantir que as emissoras públicas tenham condições de competir com as emissoras privadas e, com isso, ganhar audiência? Primeiro tem que ter um investimento nas emissoras públicas. O sistema, constitucionalmente, é previsto uma complementariedade entre o sistema público, privado e estatal. E hoje a gente tem uma hegemonia, foi feita uma hegemonia privada que tem mais de 90% dos canais, né? Temos uma pequena fatia pública e uma fatia menor ainda estatal. Então, assim, tem países da América Latina que estão avançando nessa discussão e dividindo o espectro, né? Isso garantiria um maior acesso da população a esses canais, né? No Brasil não tem isso. Mas eu gostaria de destacar que as concessões, elas têm uma finalidade. A finalidade da concessão não é gerar lucro para o concessionário, né? A finalidade educativa, artística, cultural e informativa. Então, essas 4 finalidades previstas na Constituição têm que ser adotadas pelo critério. Então, assim, a venda do espaço, a legislação permite 25% da venda publicitária do espaço. Além disso, é contrariar o que está previsto constitucionalmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar uma legislação que consiga dar resposta à Constituição e dar resposta à necessidade de diversidade e pluralidade dos meios de comunicação, que hoje a gente não tem, né? Então, até o artigo 220 prevê, né, quando o pessoal fala que atores da sociedade querem censurar, não. A Constituição prevê a criação de mecanismos por lei de defesa do cidadão frente à programação de rádio e televisão, né? O artigo 220 fala isso. Né? Compete à lei federal criar mecanismos de defesa do cidadão. E obriga da minha autoria colocar um espaço cultural. Na Constituinte eu coloquei infelizmente, um espaço cultural. Infelizmente não existem esses mecanismos. O Congresso Nacional ainda é omisso, no artigo 224 previa um órgão auxiliar do Congresso e há 6 anos ele não está implementado. Demorou 11 anos para implementar e depois disso funcionou... Social do Congresso Conselho Nacional. de Comunicação. Exatamente. Funcionou só 6 anos e estamos 6 anos esperando o Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, fazer a eleição e nomear o Congresso tem suas comissões técnicas que fazem esse papel. Mas isso está previsto e por representantes do povo votam. Os deputados estão aqui, representantes do povo. Está previsto esse é o nosso modelo. Vamos mudar o modelo, vamos implantar o modelo venezuelano. É isso que a gente está propondo, a democracia venezuelana atende a sua opinião. A televisão modelo atual não é pública do adequa Chile, à Constituição Federal. A televisão pública do Chile, você pode Constituição explorar fez 20 anos e não comercial. Cumprida. A televisão chilena, a televisão pública chilena, tá? Ela é pública, ela é estatal, mas ela pode tranquilamente explorar o comercial. Você perguntou como é que poderia, né? A pública poderia competir, né? Isso.
a forma de competir é você também abrir. Por que não? Pelo fato dela ser pública, ela não pode comercializar? Tem emissoras públicas com concessões comerciais Professor e vem no Murilo Ramos. espaço hoje. Exatamente. Não é simples mas aí está assim. errado. Não, mas é o Aí sistema, está errado. Eu gostaria- Porque a eu legislação não gostaria de ouvir permite o isso. sistema de Professor lei está Murilo escrito Ramos. isso. Vocês têm que ter uma educativa para não vender, mas Teve tem uma emissoras outra Décio, confusão. professor, permite. deputado, com licença. Desculpa, Mas vou foi ver o nosso- concedido. Professor Eu estou Murilo Ramos. disciplinado aqui. Professor Murilo. Murilo, eu sou. Eu gostaria que o senhor desse em linhas gerais para a gente qual seria o escopo, a abrangência de um marco regulatório, do setor de comunicação. Nós estamos falando muito em venda de espaços, né? Falando muito em publicidade, falando um pouquinho em qualidade da programação. Qual é o escopo que abrange um marco dessa natureza? Agora você me pegou, porque perguntar para um professor escopo, eu vou gastar o resto do programa. Não, professor, por favor. Então, eu vou por outro caminho. Eu vou tentar chegar lá por outro caminho. Primeiro, eu quero voltar à questão do chamado aluguel de espaços, por meio de um contra-exemplo. Só para tentar desmistificar a questão e mostrar o outro lado. Digamos que, ao invés de denominações religiosas, torcidas organizadas produzissem programas e fossem procurar as emissoras para fazer o seu proselitismo futebolístico. Nos horários disponíveis. A Gaviões da Fiel, a do meu time, a Young Flu, lá do Fluminense. Você enfim. falou o meu, isso também? Oh, que milagre. Que bom, que bom. Temos Então, uma coisa em comum, professor. Então, já tem, eu só quero já dizer o não podemos seguinte, mais então, veja brigar, bem, já a não podemos brigar. questão, primeiro, assim, a questão não tem nada a ver com o fato de ser religião ou não. Porque isso a aí, religião, eu quero exatamente. deixar claro, para Programa não parecer independente, que tem um preconceito. Então, o que é o seguinte, é que, como, de novo, o vácuo legal existe, então não é ilegal você pegar uma produtora independente e dizer, por tal preço você vai ocupar o meu espaço, só que se mistura com um tipo de atividade que não está coberta pela legislação. Então, de novo, não tem como fugir disso. Tem que fazer a lei. É a proposta Tem que do fazer a lei. deputado. O escopo... Não, mas a deputada ela é pontual. Ele é O pontual. deputado quer resolver o problema Aliás, que o professor se específico refere disso é a que eu lei estou falando. Eu que estou vai falando o ser seguinte. encaminhada pelo Executivo ao Congresso E aí eu Nacional. quero voltar a uma observação que o deputado Harold fez há pouco. Ele mencionou bem. Foi criada a agência reguladora e etc. Porque aí eu vou falar da questão da autorregulamentação. Só que, veja, o exemplo que o deputado deu, ele favorece o meu. Porque as agências reguladoras atuais, a Anatel, por exemplo, a Ancine, foram criadas depois de 97, 98. No caso específico da Anatel, quando foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9472 de 97, que permitia a privatização da Telebrás, e a radiodifusão aqui no Congresso produziu um milagre normativo que foi se separar de telecomunicações. Antigamente, quando o deputado militava, era conjunto. Separou por quê? Para não ter lei, porque a emenda do governo Fernandes dizia que ia ter uma lei e ia ter órgão regulador. Como a radiodifusão não queria nem lei nem órgão regulador, fugiu e ficou no conforto dela, da 4.117 de 50 anos atrás e do Ministério das Comunicações. Então, veja bem, o que falta é a lei, o que falta é um organismo de regulação e não autorregulamentação. O que falta é uma Federal Communications Commission, por exemplo, o órgão regulador dos Estados Unidos, e aí eu vou entrar na questão do Big Brother. Olha, Veja bem. instituição de Estado, hein? Não esqueça. Ela é de Estado. Veja, não é de governo, não. Sim, a autonomia, eu pertenço a uma universidade pública que é constitucionalmente autônoma pelo artigo 207. Então, a ideia da agência reguladora é ser autônoma, mas, enfim, é ideal que seja, como são as administrativas lá nos Estados Unidos, enfim. Só que a questão é do órgão regulador, e aí eu vou me remeter à questão do reality show. Veja bem, nessa vida tem gosto para tudo. Tá? Muito bem, eu não quero entrar na discussão da moral especificamente, mas vou dar um exemplo. De um problema que a FCC enfrentou em 2005 ou 2006, está enfrentando até hoje, está indo para a Suprema Corte, porque a lei nos Estados Unidos de 1934 prevê critério de indecência na programação. Só para mostrar que esse troço não é coisa nossa. Prevê critério de indecência. Não pode ter programação indecente, tem lá uma definição. Então, numa final do campeonato americano, aquele Super Bowl de futebol americano, num show de intervalo que era a Janet Jackson e o Justin Timberlake, dois astros pop, no movimento rápido que eles fizeram, desnudou um seio da Janet Jackson. A FCC aplicou o critério de indecência e botou uma multa de $2 milhões em cima, acho que da Fox, que era a cadeia que estava transmitindo o Brasil, jogo. Como é que ia ser? Todo mundo ia ser Veja bem, multado. veja como essa questão é complexa.
Então, o que é fundamental é você estabelecer a legislação, ter uma legislação compreensiva, que vá dos critérios de outorga à regulamentação, à aplicação efetiva das finalidades educativa, informativa, cultural, jornalística, enfim, dentro de critérios de razoabilidade, e que existe um organismo de regulação, não um Conselho Auxiliar do Congresso Nacional, um órgão auxiliar, um organismo de regulação autônomo, com capacidade de, em nome da sociedade, independente do governo, fazer com que o setor funcione com tranquilidade, a maior possível, e evite coisas como essa de ficar se debatendo, só de sentido, de ficar debatendo se o horário da religião... Quer dizer, eu fiz questão do exemplo da tudo organizada para desfocar um pouco essa questão, que parece uma questão preconceituosa contra a denominação religiosa. Parece, não ela é. Ela é preconceituosa. Embora, sim, eu posso ter minhas opiniões, acho que tem problema, sério isso, como, por exemplo, o canal lá em São Paulo, pegar uma outorga que é minha, entregar a outorga totalmente para ser programada. Caracteriza São a outorga, finalidades. Isso, se tivéssemos lei, regulação autônoma, a outorga estaria perempta, ou melhor, não tenho dúvida. estaria sendo caçada. Sim, mas só para lembrar, Só um minutinho. O deputado já tinha me a concessão, pedido ela tem um intuito personis, ou seja, legalmente ela é dada para aquela entidade que assinou o contrato. Qualquer coisa diferente disso é passível de penalização. Agora, Só que não penaliza. Isso. já houve várias que aconteceram isso. O problema não... Então, me permite, nobre deputado, não é um problema de venda de programação ou terceirização ou nós termos um grupo independente. Todas as televisões têm programação independente. Sim. É humanamente impossível fazer televisão com verba única e exclusivamente da própria emissora. Eu não estou discutindo o que Inclusive está dentro do espaço que é regulamentado, que é o tempo dos comerciais. Não, está falando sobre produção independente. Estou falando sobre produção independente. Não, mas Produção de programação. você O que veja vai bem. por trás de um programa... Hoje Olha só tem que um quantas Oscar, pessoas eu vou nós temos aqui transmitir esse dentro? Oscar, tem Quanto um é jogo que de futebol, custa isso para uma emissora, gente? A produção independente é comprada pelas emissoras, não o produtor Mas no mundo compra inteiro, espaço gente, na peraí, rede. esse é outro Você engano, tá vocês me sujeito. permitam. No Tem mundo uma inteiro, o diferença. modelo Tem brasileiro uma é diferença. eminentemente privado. Nos Estados Unidos e na Temos que mudar o Europa, modelo. Vamos mudar a Constituição, mudar 15% tudo. da televisão Mas é tudo bem, aberta vamos e é debater. pública. Agora, como está... Os outros 85, elas são privadas. Agora vem cá, eu tenho uma esperança para você. Eu não vou deixar passar essa. O Não modelo vai brasileiro deixar. não é eminentemente privado. Não, eminente O modelo privado que eu quero dizer é o brasileiro seguinte, é um modelo de você tem serviço que público. investir para você poder fazer sua televisão. É isso que eu quero dizer. Eu dou sempre esse exemplo. O que diferencia a outorga da TV Brasil, tá, de cujo conselho curador da IBC eu faço parte, da outorga da Rede Globo, é que a TV Brasil não tem finalidade comercial, ela não pode ter anúncio, ela não pode ter propaganda comercial. Mas a finalidade é a mesma. O que diferencia a outorga da Globo da TV Brasil é que a Globo pode, ou a Record, ou a Band, ou a SBT, para se manter, vende comercial, vende anúncio. Não, mas eu estou falando Então, do não modelo é de negócio lá fora. Tô Não falando é do modelo de negócio eminentemente lá fora. privado. Eu quero não colocar é. mais uma É pergunta público. aqui, que eu acho que está bem dentro disso que nós estamos discutindo agora. Gés, eu gostaria de ouvi-lo. É uma pergunta de Valdomiro Trento, ele é de Santos, São Paulo. Ele diz assim, o patrimonialismo da política sempre teve o aval da imprensa, a qual os grandes grupos econômicos sempre tiveram o controle, inclusive na sua formação. Hoje, com as TVs legislativas e o sinal aberto, a informação está mais democratizada, mais republicana, e está fazendo a diferença em comandando velhos interesses. Gostaria que você comentasse. Não, acho que é um avanço, né? Tanto a TV legislativas, a TV do Judiciário e a TV do Governo Federal, que aos poucos estão entrando no canal aberto, e com a digitalização vai chegar perto, Canal da Cidadania, que é vai entrar, uma né? maneira de fortalecer o sistema estatal, né? Mas a gente também tem que avançar no sistema público, sistema comunitário, que ainda tem muitos poucos recursos, né? A gente teve a iniciativa de ter tecnologia... e não tem nada que Sai de regula a conflito, complementariedade. Hoje não temos lá. O que é, para falar, o sistema público vai funcionar desse jeito, o sistema estatal desse jeito e o sistema comercial privado do outro, né? Então, assim, a gente precisa. E a sociedade civil está debatendo isso. Então, que eu gostaria de colocar para os telespectadores, né, que a gente está iniciando uma campanha pela diversidade e pluralidade nos meios de comunicação, em defesa da liberdade de expressão de todos. A gente tem um site que é www.comunicaçãodemocrática, sem o C cedilha e o tio,
Está lá a proposta da sociedade civil, 20 pontos para democratizar a comunicação no Brasil e defender a liberdade de expressão para todos. Então, assim, convido a todos os telespectadores, todas as telespectadoras, www.comunicaçãodemocrática.org.br a visitar o site e conhecer as propostas que estão sendo construídas historicamente nos últimos 20 anos pelo movimento de comunicação do país. Deputado Haroldo, rapidinho que o deputado... A esperança que nós temos hoje, que já está se manifestando, é que realmente a televisão aberta, como ela foi concebida em VHF e UHF, ela, no Brasil, tem um grande significado para comunicar a base da pirâmide, linhas editoriais, etc. Agora, a internet está trazendo alternativas, quer dizer, alternativas de mídia que, com o aumento da penetração, da capilaridade, da banda larga, naturalmente tudo já está sendo sentido na televisão e no rádio clássico, esse esvaziamento pelas opções por outras mídias. Agora, o nosso Brasil, ele sempre teve atrás na escolha de modelo. Nós pegamos um modelo que não é, por exemplo, o americano, que foi citado aqui. O modelo americano, as residências são servidas por cabo. Quer dizer, é um outro sistema. Lá não tem nem TV aberta, a gente nem sabe o que é isso. É muito raro naquelas comunidades. Não existe. Aqui a TV aberta é um grande veículo de acessar e de massificar o acesso à informação. Né, deputado? Livre e gratuita. É importante colocar isso também, porque eu vejo assim, quando eu levanto esse debate até lá numa emissora de TV no Rio Grande do Sul, eles me entrevistaram sobre isso, depois nos comentários, depois no programa, que eu não vi nem que hora passou, mas o âncora do programa diz o seguinte: se deputado não tinha nada para fazer, que tinha que fazer isso, né? Então, você veja bem, aqui o trabalho do deputado é exatamente esse, de fazer o debate, a importância do tema, ele tem esse significado todo da democratização. Eu digo assim, eu não sou contra que as igrejas tenham espaço, não tem, até porque são órgãos que têm e pode, no meu entendimento, chegar no governo e terem concessão, porque presto um serviço à população, tem seu diálogo, tem a sua ideologia para defender e tal. Agora, eu digo assim... E presta um serviço social. Entendeu? Então, se a igreja presta, por exemplo, assim, tem esse trabalho, eu digo assim, por que a gente não abre um espaço e nessa democratização para as centrais sindicais? Que são entidades também nacionais que prestam serviço, tem um serviço social, essa coisa toda. Então, quando na verdade, nós chegamos, mas quer proibir? Não, porque hoje, como tu regulamenta? Então, quando o deputado diz aqui, ó, vamos fazer o debate, queremos fazer uma lei, exatamente por isso. Porque tem essa vacância na lei, tem essa vacância aí hoje, que pode fazer isso, e nós queremos realmente como construir e abrir espaço para que a mídia ela não tenha hoje o poder de contradizer nada. Os caras falam, condenam e nós somos condenados. Então, o cara fala assim, o deputado tem nada para fazer. Como se acha que eu fosse aqui, que não tivesse responsabilidade, não tivesse os temas aqui necessários. Então, sou deputado como qualquer um outro aqui e tenho o direito, sim, de apresentar projeto dentro daquilo que eu acho que não tem, que não há regulamento, a lei não obriga todos os sentimentos, e por isso mesmo que apresentei o projeto e por isso mesmo que eu quero debater aqui na casa, que é o lugar do debate. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas e comentários. Eu gostaria de ler rapidamente alguns comentários que foram feitos, que eu acho que já vão, de repente, dar um tom um pouco do debate que você está abrindo lá. José Hipólito, de Brusque, Santa Catarina, ele diz: por que se fala tanto a palavra de Deus? Se fosse futebol, falaria... Por que não se fala tanto... Eu acredito que ele quer dizer, por que se reclama tanto de se divulgar a palavra de Deus? Se fosse futebol, falaria o dia inteiro. Agora, a obra de Deus, ninguém quer falar. O programa Big Brother... Francisco Carlos, de Jacareí, São Paulo, ele diz: o programa Big Brother e os sobre religião são um absurdo, porque fica pedindo dinheiro à população e não ensina nada. Erenalva Ferraz, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela diz: eu prefiro um programa religioso que dá uma base familiar e não os programas degradantes como são exibidos hoje em dia. E o Rildo, de Desterro, na Paraíba, ele diz: é um absurdo quando é dado um espaço maior na programação aos políticos que são padrinhos das emissoras de TV. Então, agora vamos colocar uma pergunta. Nós temos pouquíssimo tempo. Deputado Haroldo, eu gostaria de... Um minuto? Nós temos um minuto. Rapidinho. Carlos Jean, de São Gonçalo do Piauí, no Piauí. Ele diz: como podemos desenvolver a economia do Brasil a partir da riqueza cultural e da diversidade e, ao mesmo tempo, contribuir para que seja criada uma cultura global?
Essa é uma pergunta muito boa. Mas nós temos só um minuto. A cultura é o grande veículo que nós temos para a entrada para fazer o nosso desenvolvimento, porque entre culturas não existem hierarquias. A cultura ela é homogênea, já é igualitária. E esse é o grande caminho. É o grande caminho que nós temos para criarmos essa cultura. Agora, quanto à questão da globalização, essa é uma realidade que a própria comunicação trouxe. Hoje não existem fronteiras para os conteúdos, sejam eles políticos, sociais ou culturais, ou religiosos. Eles vazam as fronteiras. Então, a gente marcha, sim, com riscos. Eu acho difícil porque, como falei, a cultura ela é própria, ela não tem hierarquia. Mas a gente marcha para uma tentativa ou por uma globalização, pelo menos, do entendimento cultural dos diferentes povos. Senhores, muito obrigada. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado, mas quando a proposta do marco regulatório, a proposta do governo chegar aqui, que a Câmara estiver discutindo, a gente com certeza vai voltar a esse assunto. Eu agradeço muito a participação de vocês. O Expressão Nacional vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau.